Fator Transformação, um canal para você que é empreendedor, está visando, né, buscando ser empreendedor, empresários que querem e gostam de saber sobre conhecimento, informação e experiência de pessoas que efetivamente fazem. Hoje eu tenho o prazer de receber, eu chamo ele de Paidrinho, participamos, me convidou a participar da organização. Também podemos até falar um pouco dela, né, professor do Rotary. Hoje participamos juntos. E um cara que eu tenho uma grande admiração, uma grande inspiração para mim. Ontem falamos 68? 68 anos. Né? 68 anos. 68 anos e super ativo. Então, receber aí com nossas salvas de palmas, professor Edélcio. Querido Edélcio. Professor, é assim que eu te chamo, né? Ou de Paidrinho, ou de professor, seja muito bem-vindo. Se você quiser, para mim não tem problema. A importância é o que a gente sente um pelo outro, da amizade, do respeito, né, Fábio? Querido, seja bem-vindo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com você, mesmo porque o teu conhecimento fica muito fácil na condução, com as perguntas inteligentes que você sempre faz, as colocações. Então, é um prazer estar aqui, dividir um pouco da experiência, né, desses 68 anos. Né? Então, vamos em frente, né? Vamos falar vários assuntos hoje, expectativa legal. Nossa, bastante. Eu falei, a gente vai fazer um podcast curto. Hoje eu já estou desprendido disso aí, né? Vamos seguir, porque tem muita coisa bacana. Edélcio Foch, né? Sabia, professor, que eu te conheci antes de Benim, não, mas antes de Sorocaba? Verdade. É. Nossa. Eu te conheci numa palestra da Débora Gibortani lá em Guarulhos. Eu fiz mesmo. Né? Quando foi isso? 2015, 16. 2016? Foi lá. Né? Eu assisti uma palestra e falei, caramba, aqui mensagem leve, divertida, né? E bastante profunda. Né? As coisas têm que ser assim, né? Você tem que transmitir o conhecimento de forma tranquila, forma leve, simples, não rebuscar muito a conversa, que eu sempre falo, não invento. Seja você, seja original, aquilo que você é, o teu DNA, o teu jeito de ser, né? E eu tenho esse meu jeito de ser, que eu gosto de ser feliz, eu gosto de ser alegre, né? Eu brinco com o pessoal que fala que eu sou contador, né? Não contabilidade, mas contador de piada. Muitas boas. E não precisa levar a vida tão a sério assim, a gente... Né, porque eu tenho uma maneira de pensar também sempre que eu não foco em problema, né? Eu foco em solução. Então, quando você está sempre focado numa solução, você está com um espírito diferente. Tem gente que roda em cima de problema, roda e fica amargo, fica aquela coisa ruim. Enfesado. Né? Enfesado, né? Que é um termo que remete, né? Uhum. Por isso que você está lá sempre preocupado, sempre está enfesado, está nervoso, bravo com todo mundo. Para que isso, né? Às vezes chega, eu tô com um problema, me dê 2 soluções. Boa. Mas já tentei de tudo, não tem solução. Solucionado está. Assimila o que você perdeu e parte para recuperar. Por que você está rodando em cima desse problema? Então, é uma maneira de pensar. Todos nós temos problema. A preocupação, ele fala, preocupação. Você está preocupando com uma coisa que necessariamente não será tão grande quanto aquilo que você potencializou. Potencializa o lado bom das coisas, né? E é isso que eu sempre penso de fazer. Boa. Querido, um pouco dessa contribuição que você traz para o mundo. O Edélcio fala uma coisa que para mim é fundamental, né? Que é o slogan dele, morrer vazio. É meu propósito. Né? O propósito de vida, né? Virou até para mim uma marca tua, né? Muito forte. Liderança, vendas e gestão, né? Um pouco dessa trajetória, né? Conta pra gente, para quem está nos ouvindo, um pouco do Edélcio, né? Primeiro, acho que casado há quantos anos, Edélcio? 45, vou fazer 45. esse ano. Angélica, bodas de... 45. Quase ouro. Quase ouro. Ela não lembrou 45, nem eu sei. Porque todo ano tem um nome, né? Boa. Mas são 45 anos, casado, mais 7 de namoro, 52. É uma coisa... Trabalhamos junto. Trabalhamos junto. Muito tempo. E trabalham juntos, né? Trabalham juntos. E uma coisa, nós nunca brigamos, nunca discutimos. O professor vai ter que vir aqui de novo. Nunca discutimos. Vai ter que voltar aqui com ela. Porque a gente contou das histórias dos casais que fazem. Imagina um casal com 50 e
Não, mas com namoro, 52 anos. 52. Começamos com 17. 52 anos. Namorar. E é simples. Respeitar aquilo que eu já ouvi de você, a individualidade, né? Não é porque casou que um passa a ser dono do outro. E já estabelecer, falar, eu fui criado de um jeito, ela foi criada de outro. Vamos respeitar isso, precisa ter os espaços, né? Precisa ter esse respeito e a confiança. É simples. E muitas vezes eu também brinco, porque a mulher é sempre mais agitada do que nós, né? Então entender que um dia ela está certa e outro você está errado e a vida segue. Boa. Né? Boa. E ela fala, né? Um dia ela está certa, outro dia também, não, professor? Ela é mais esquenta, eu sou mais tranquilo, eu sou calmo. Até um dia eu estava conversando, numa das aulas ela passou, né, por perto, eu estava falando que eu estou tranquilo. Aí ela passou, foi bem, eu não sou tranquilo, fosse até demais pro meu gosto. Eu provoco, mas não adianta. Nelson, vamos, acho que tem tanto conhecimento nessa mesa, pessoal, hoje, a gente vai ter que dividir em 3 partes aqui, talvez até mais, viu, Nelson? Que eu desconheço, né? Então, vendas, liderança e gestão, né? O que a gente pode compartilhar, né? Primeiro, gostaria que você se apresentasse, né, um pouco do desenvolvimento da tua, hoje, o que você faz, se quiser contar um pouco dessa história também, mas a gente e navegar por essas três áreas. Eu acho que, eu acredito, né, eu gosto de assistir aquele Day One, do Instituto Endeavor, empresário, eu percebi que o meu Day One começou com 10 anos de idade. Eu comecei a ter um sonho, que é muito importante que a gente tenha sonhos, né, para virar realidade, como você projeta a tua vida. E lá quando criança eu tive um sonho assim que eu vi uma propaganda, eu vi televisão com 8 anos de idade, não existia TV. Eu venho de São José do Rio Preto, mas antes de São José do Rio Preto eu nasci numa cidade próxima, muito pequena, chamada Poloni. Poloni. É perto de Badibacite? Isso, Badibacite, você chega em Rio Preto, entra à esquerda. Poloni você continua reto, passa Monte Prazer. Tem parente lá em Badibacite. Badibacite, antiga Borboleta, chamava Borboleta a cidade, depois que virou Badibacite. Então a região e a cidadezinha é pequena, eu nasci em casa, né? Nasci em casa. Uma cidade de 5 mil habitantes, eu brinco, até hoje tem 5 mil habitantes. O bairro que mais cresce lá é o cemitério. A cidade não evolui. E também que fala que é um polo exportador de jovem para cidade grande, né? E eu fui exportado um dia. Mas eu vivi lá até meus 15 anos de idade. Aprendi muito. Então, num determinado momento, eu assistindo televisão, vi uma propaganda, lançamento do Autorama da Estrela. E eu falei, eu quero um brinquedo desse. Pedi pro meu pai, ele falou, não. Eu falei, aí aquele sonho passou a ser eu tenho um objetivo e eu estabeleci uma meta. Isso daí posso contar em uma outra ocasião que eu consegui fazendo algumas atividades. Eu percebi a importância que eu virei um vendedor e que, como eu vi que não ia dar o recurso, eu virei um empreendedor fazendo outras coisas até conseguir. Eu consegui aquele objetivo. Isso daí me levou o meu objetivo depois, o meu pai mudando para Rio Preto, eu vim estudar em São Paulo, passei 1 ano em Brasília fazendo o 3º colegial. Por quê? Porque o 3º colegial naquele colégio em Brasília era o único que era no ritmo de cursinho, então para não perder 1 ano. Tanto que eu me formei com 22 anos. 21 para 22. E me formei em tecnologia, mecânica, projeto, eu gosto disso daí. Tá. E é o sonho, qual que é o sonho de um jovem? O sonho é trabalhar numa grande empresa, uma multinacional, na área, uma montadora, se possível. Eu falo que Deus foi tão bom, tão generoso comigo, que Ele me colocou numa empresa em São Paulo, na Florêncio de Abreu, ali, que era um grande importador de ferramentas e equipamentos industriais. E aí o meu primeiro registro, 3 de janeiro de 77. Está na minha carteira lá, engenheiro de vendas. Engenheiro de vendas. Engenheiro de vendas. Foi o primeiro contato que eu tive assim. Eu falei, gente, existe um mundo muito maior do que a engenharia, a medicina. Fala, venda é tudo na vida. Você tem que levar a venda. Todos nós vendemos. A vida é uma venda. Todos nós estamos vendendo o tempo inteiro.
5 meses depois eu já estava no departamento técnico, né, que o gerente me convidou. Nós entramos em 6 recém-formados e mais os que tinham lá. E eu organizei o departamento de treinamento técnico da empresa. Foi quando eu comecei também a ter contato com treinamento. E um dia eu estava fazendo um treinamento na sala, estou com o telefone, o chefe quer falar com você. Eu falei, quem é o gerente? Ele falou, não, o dono, o diretor, um alemão. O senhor pode almoçar comigo hoje? Ele falou, opa, pelo amor de Deus. Né? E nesse dia, foi em novembro, ele falou que meu nome tinha sido indicado para ser um dos gerentes da nova fábrica que ia ser montada em regime de joint venture com um fornecedor italiano. E que eu teria que ir para lá para pegar todos os processos e trazer para o Brasil. Para a Itália? É. E eu passei uns 3 meses lá sozinho, em 78. Eu lembro até o dia, que é 21 de abril de 78. Aí no dia 22 eu cheguei na Europa, né? Que foi eu descobrindo o Brasil, eu fiz o contrário, eu descobri a Europa. Descobri a Europa. É. E viajar para o exterior naquela época era um acontecimento. A família ia, levava banda. Pra você ter uma ideia como que era o voo, eu me apresentei em Congonhas, um voo internacional. Pegou um ônibus, trouxe a gente até aqui em Campinas, que só tinha pista, em um terminal minúsculo. Embarcamos num voo da Air France, já logo num 747, um jumbo. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai sair do chão, né? É muita coisa. Fomos até Rio de Janeiro, que o Galeão, que era o único internacional, não tinha Combic. Não tinha Combic. Descemos, fez toda a parte de imigração, de alfândega. E naquela época ele não tinha autonomia, era da Air France, não chegava em Paris. Ele teve que fazer uma escala em Dakar, no Senegal. Olha a aventura, né? Isso daí eu tinha 22 anos, 22 para 23. Quando eu fui já tinha 23, completo. Olha a experiência que um jovem de 23 anos adquire. Então, com 24 anos, eu já estava com o cargo de gerente de uma fábrica registrada em carteira. 3 meses lá e voltou para cá. Voltei, fiquei mais um mês na Alemanha, em 2 empresas que eles pediram para eu passar também. Em Nuremberg, em Stuttgart. E nessa fase, o atalho foi muito grande. Tudo por quê? Porque eu comecei numa empresa de venda. Uma empresa média, crescendo. E isso daí me deu um start muito grande, porque logo lá eu falei assim, eu vou ter o meu negócio próprio. Porque naquela época nem falava-se o nome empreendedorismo. Tá? Eu falei, eu vou ter meu negócio, vou ser dono. Então, além da cabeça de vendedor, começou a me estimular a ser dono. Tanto que em 83 eu já tinha minha fábrica. Minha indústria, ferramentas também. Nós somos um dos principais fornecedores daquela categoria de ferramenta no Brasil. Né? E assim, eu aprendi muita coisa, porque eu já tinha montado uma fábrica para outra, para montar a minha já era fácil. Isso tudo com 26 para 27 anos. E essa experiência me levou a entender uma coisa, que você não precisa mudar, que as coisas mudam. Você só acompanha. Né? Então hoje está isso, está aquilo. Tanto que eu tenho minha empresa, é o mesmo nome. Eu não fecho e abro empresa. Eu mudo o sobrenome e o KNAI. Não é? Eu vejo para onde o mundo está indo e vou atrás. E aí, Fábio, eu fiz 2 pós-graduações. Eu sempre falo que os objetivos que a gente tem que ter de curto, de médio e longo prazo. E como eu já estava adquirindo essa experiência, trabalhando, depois eu separei a sociedade, fiquei com patrimônio legal, tudo. Depois que o Collor entrou, caiu muita atividade econômica. Eu falo que foi igual a pandemia, mas sem o vírus, né? As empresas pararam. Sim. E aí a gente resolveu separar porque não dava mais para 2, eu parti para outra. Aí eu fui representar uma multinacional sueca de ferramentas, que era um fornecedor. Durante 24 anos eu representei essa empresa. Aí junto eu comecei, peraí, eu tenho tanto conhecimento, eu queria montar uma empresa de consultoria e treinamento na área de venda. Aí eu fiz uma pós-graduação em marketing, que eu recomendo sempre, porque tudo está ligado com marketing. Você tem que entender de comportamento do consumidor, entender. E abri a empresa, qualidade humana, consultoria e treinamento. Depois eu fundi numa só, para economizar, né? A gente fica... o lucro vem muita de economia. Aí na sequência, eu falei, nos anos 90 a qualidade estava lá no auge, né? Eu falei, vou fazer uma pós-graduação de qualidade
que meu objetivo é lecionar, né? E eu lecionando, eu vou conhecer muita gente. E essas pessoas que eu vou dar aula lá 2015 para frente, eles vão estar em cargo de destaque ou dono de empresa. Escolher o ambiente. É a visão de longo prazo, né? Então a gente começa, aí eu comecei, fiz a pós-graduação e no dia, eu gosto muito de data, eu guardo algumas datas na minha vida, 3 de março de 1997, comecei a lecionar na Uniso. Fiquei na Uniso 22 anos, em 2018 eu parei por opção minha, continuo na Uniso, mas em trabalho não remunerado, eu faço parte do conselho universitário, reunião com a reitoria, estratégia da universidade. Eu sou presidente do conselho fiscal da Fundação Dom Aguirre, né, das estratégias que congrega, ela é mantenedora da Uniso e do Colégio Dom Aguirre. Então eu faço esse trabalho que eu acho que é uma coisa que todos nós temos que ter na vida, é gratidão. Porque eles me deram muito, né, em termos desses 22 anos. E a opção de sair foi minha. Eu acho que eu tenho que ter a gratidão de devolver pelo menos uma parte do que me deram. E além do mais, você está no meio do conhecimento, pessoas boas, né? A universidade, a Uniso é muito correta, é uma instituição que só eleva a gente estando lá dentro, no sentido do conhecimento, né? Do respeito, tudo à luz de ensinamentos cristãos e o trabalho com a sociedade, porque ela é comunitária, ela não tem dono. E daí as coisas, eu estou com os treinamentos, eu tenho o licenciamento da KLA, sou diretor aqui. Quanto tempo? Agora em abril sou 8 anos já. Eu sou assim, gosto de longevidade nas empresas. Mas, gente, não soma não que vai dar 100 e tantos anos, tá? É que eu faço junto as coisas. Sim. Lecionando, mais 24 anos que eu fiquei na representação, é junto. Sim. Então, esse ano também são 40 fez agora em janeiro, 23, são 47 anos, para 48 anos de trabalho já, né? De experiência. E é aquilo que me levou, no momento, como você já disse, quando a gente tem objetivo, você deixa uma herança, você adquire as coisas, deixa uma herança. A herança você deixa depois de morto. E eu passei a ter um propósito, que o propósito é o legado você deixa em vida. Você escreve a tua história, você deixa em vida, não precisa escrever nada na sua lápide, não, né? E meu propósito, como você diz, é morrer vazio. Eu não posso levar comigo tudo que eu tive, Deus me deu a oportunidade de aprender. Então, distribua à vontade. Você sabe disso, o conhecimento está aí, se eu adquirir, por que eu vou levar comigo? Então, esse é um pouco da minha história e o que vai me manter vivo até os 115, 120 anos, se Deus quiser. Eu só não vou falar como. Não, essa parte você pula, que é só... É uma brincadeira interna que é o piadista, né? Não, é verdade. Boa. Das 3 frentes, por onde a gente começa? Você escolhe. Vamos pensar numa ordem que as coisas acontecem para mim? Pode, lógico. Se não tiver venda, não tem nada. Nada. Né? Então, venda... É o início. Precisa de liderança. Sim. Né? Sim. Para ter gestão. Exatamente. Né? Vamos começar com vendas? Vamos lá. Quais são, Delcio, olhando aí para quem está nos assistindo, e também, né, por decisão, me sinto, e desde pequeno me identifico com a tua história, porque o meu caso foi a BMX. Meu pai olhou e falou, nós estamos em junho, julho, até novembro. Você está com a média 5,5. Se até novembro você ficar com 9, não precisa nem ser 10. Você tem, se não tiver, sem chance. Então eu já entendi que venda era liberdade. Tá? Enquanto eu via atividades de meus amigos querendo ser empregados, eu queria ser igual ao meu pai, queria ser vendedor. Né? Porque vendas, para mim, estava relacionado à liberdade. Né? A gente começando por vendas, e os empreendedores, os empresários que estão nos assistindo, o que faz um profissional se tornar um bom vendedor? Vamos lá. Um ponto, uma frase do Jack Welch, né, que foi o executivo do século XX, ele foi considerado. Ele tem uma frase muito assim pragmática, né? Vendas é o coração da empresa, não pode parar. Então, venda
as pessoas chegam para mim e falam, pô, o cara é vendedor nato. Eu falo, me mostra o DNA. Um exame de DNA que está escrito lá, vendedor nato. Não. Vendas é uma série de atributos que a gente tem que ter, né? E eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, eu acho que está até no meu site, Por que ser um vendedor? Não é? E eu falo, vender antigamente no Brasil era sinônimo de picaretagem, enrolação, e ficava aquela coisa toda, o vendedor é bom de papo, ele te enrola. Isso criou um ranço que vem... Uma resistência, né? Ao contrário, nos Estados Unidos, que o vendedor tem o mesmo status profissional que tem o médico, o engenheiro, é um profissional qualificado. Ou seja, então se aprende, né? Dá para aprender. Então, o vendedor, ele tem que ter alguns atributos, algumas coisas. Primeiro, gostar de gente. E quando eu falo gostar de gente, é do jeito que vier. Você não pode escolher. Né? Porque você vai, durante a tua vida de venda, você vai deparar com vários tipos de pessoas. Então, o primeiro atributo é gostar de gente e o segundo é comunicação. E quando eu falo comunicação, gente, as pessoas falam assim, não tem que falar bem. Não, tem que ouvir bem. E para ouvir você tem que ter paciência, você tem que ter uma determinação de ser um bom ouvinte. Então você pega são esses dois atributos. Um que é gostar de pessoas, entender as pessoas como elas são. Eu falo assim, você devia ouvir aquela música do Titãs chamada Epitáfio todo dia, né? Quando amanhece, a letra dela é de um escritor argentino. Que devia ter amado mais, então devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria, dois que traz no coração. Então você não sabe o momento da pessoa, por que ela está irritada. Então, por que rotular, né? Isso. E não personaliza, não é com você. Às vezes ela descarrega um monte de coisa, fala, mas não fui eu que provoquei isso, né? Então você entender de gente. Pá. Segundo, que eu falei, você tem que estudar, você tem que aprender as técnicas de negociação, né? Quando eu começo no treinamento de negociação, a primeira aula é como transmitir credibilidade e vender mais. Por quê? Porque quantas vezes a gente entra numa loja para comprar e não compramos? Aí você vai analisar o porquê. É porque o vendedor vem com aquela ansiedade de vender, já apresentar o produto e fala, mas quem é você? Quem é a tua empresa? Então, a credibilidade, enquanto eu não acreditar em você, não confiar em você e na sua empresa, eu não me ofereça nada. A primeira venda que a gente tem que fazer é nós mesmos. Eu tenho que me vender para você acreditar, ter credibilidade. Fala, mas Deus, mas isso é... Não é balela não. Tem uma pesquisa que foi feita por uma empresa chamada Cupid Staples, Professional Selling, e ela fez uma pergunta assim, o que se espera de um vendedor? Para vários entrevistados. 98,7% respondeu credibilidade e confiabilidade. Olha só. Antes do produto, né? Isso, 98%. O que eu espero? Credibilidade e confiabilidade. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Né? Então, você tem que ter uma postura, né, que transmita essa credibilidade. A maneira de se vestir, que tem a ver muito com o seu negócio, né? Imagina eu, do jeito que estou vestido aqui, trabalhando numa loja de skate. Quem vai comprar de mim? Boa. Não vai. Né? Investimento. Não vai. Então, porque a gente começa a comprar pela embalagem, né? O ser humano é muito visual. Eu bato o olho, se aquilo é muito diferente do que eu sou, eu crio um preconceito. Né? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar com a aparência boa, o sorriso, eu tenho que estar atrair pessoas. O olhar é muito importante nessa hora, né? Ter um olhar forte, um olhar que transmite credibilidade. E daí você vai aprendendo. Né? A aula 2 lá é como se tornar um conselheiro para os seus clientes e vender mais. Por quê? Eu não posso ser vendedor. Você prefere o quê? Eu vou te perguntar. Alguém que venha e te aconselhe ou alguém que queira vender o tempo todo? Alguém me aconselha. Isso, para fazer o melhor negócio. Aí você continua, aí tem que ter autoconfiança. Para ter autoconfiança tem que estudar muito, você tem que conhecer produto, conhecer mercado, conhecer cliente, conhecer concorrente. Então é tudo a questão de sentar e aprender, de estudar. Né? Aí aprender a vender mais para os mesmos clientes, como transformar seu cliente no seu vendedor, porque eu falo para o vendedor, qual é a tua equipe de venda? Fala, não, sou eu, não, são teus clientes. Eu posso estar aqui agora conversando com você, mas tem um monte de cliente meu me vendendo aí.
falando de mim. Aí eu saí de uma reunião do BN agora, que a gente conhece tão bem, e fui apresentado pela Dani, estava conversando com uma visitante, e ela falou assim, nossa, eu já ouvi falar muito, eu não conheço pessoalmente, tenho o prazer de conhecer, mas eu já ouvi falar muito, senhor. Até uma pessoa chegou, deu um material teu, falou, dá uma olhada nisso para você ver que fantástico. E agora é um prazer estar te conhecendo. Então, nessa hora, o que o vendedor faz? Porque está muito na era da eletrônica, fala, não, tem o cartão virtual. Fala, não, filho. Cartão aqui, ó. Tá com o cartão. Aí você fala para a pessoa, fala, no verso do meu cartão tem meu site, meu canal do YouTube e a foto. Por quê? Porque a gente pega um cartão, depois de 2 semanas você pega e fala, nossa, quem que é essa pessoa, né? Onde eu conheci, o que ele faz? Aí você vira, você fala, lembrei, a imagem. Então tudo é marketing, é o marketing aplicado em vendas, né? Que a gente esquece de coisas simples que a gente tem que fazer, simples. E é na simplicidade que você consegue. Né? Simplicidade. Acredito que todas essas competências, você comentou, e certamente são trabalhadas também, né, no programa, que é ouvir, né, como você comentou, e também saber fazer boas perguntas, né? Eu gosto muito de uma frase, que quero compartilhar com vocês que estão nos ouvindo. A gente adora comprar, mas a gente odeia que vendam pra gente. Perfeito. Então, como que a gente faz as pessoas comprarem da gente, ao invés da gente vender para elas? Se importando, né? Se comunicando de forma credível, gerando a confiabilidade, tendo, né, essa conexão. Porque é muito sobre isso, né? Sobre as pessoas quererem ter a vontade de comprar mais do que a gente vender para elas. Por que a gente não vende, Fábio? O vendedor não vende. Por isso que a importância de estudar, gente, eu falo assim, várias coisas. Não é só venda, tem muita coisa que remete e fala, poxa, isso eu posso usar em venda. Se não tiver repertório, né, professor? Você pega lá o Simon Sinek, né? Quando ele fala do círculo dourado. E o círculo dourado eu aplico na venda. Por quê? É o que, o como e o porquê. O porquê separado, que é pergunta, ou porquê com acento, que é o propósito. Normalmente a gente já chega querendo falar o que eu vendo. Eu tenho essa caneca, eu tenho isso, eu faço isso, tá. O que todo mundo sabe. Como que você pode usar essa caneca para pôr uma água e tal, ela é bonita e tal. O como muita gente sabe. Agora o porquê que eu tenho que... Ninguém sabe. Pouca gente sabe. Então quando você vai fazer uma abordagem, uma venda, principalmente quando é serviço, produto de valor agregado, você começa pelo porquê. Olha, você sabe por que tal empresa tem mais sucesso, por que ela vende mais, por que fulano faz isso? Você começa em forma de interrogação. Pessoal, então, aí você começa, por que aconteceu isso? Ele fez isso, e tá vendo o resultado aqui? Olha quanta gente falando dessa empresa. Ele tem um treinamento específico, assim, assado. Daí a pouco ele fala assim, mas o que é esse treinamento? Ele começa a te comprar. Mas o que é isso? Isso é um programa que você faz assim, assado. Aí daí a pouco ele fala assim, como é que eu consigo isso? Ele já comprou. Você não vendeu. E quando o cliente ele se sente no controle da situação, que ele está comprando e não você vendendo, ele fica muito mais confiante. E aí o que você está fazendo? Vendendo o quê? Credibilidade e confiabilidade. Você está mostrando números, informação, contando história, né? De gente que teve realmente sucesso, sem enrolar, sem mentir, principalmente. E aí acontece. Então, é uma coisa que eu li no livro dele, depois assisti um vídeo, eu falei, isso aí aplica em venda sim, com uma facilidade que as empresas hoje que tem mais sucesso é que tem propósito, que tem o seu porquê eu existo. Né? Quando o cliente percebe o porquê da existência dela, ela começa a vender mais, porque ela passou a ter um propósito. Muito bem. Né? Por que vocês existem mesmo? Eu quero lembrar aí, né, na conversa da padaria, o que é? O movimento, lembra? Vocês produzem vídeo? É isso que vocês fazem, né? Produção de vídeo? Movimento e autoralidade. A gente começou a conversar sobre isso, professor. E é muito isso, né? Não tem a clareza do porquê virar mais uma produtora de vídeo, né? Aí você vai concorrer no preço, você não tem diferencial.
Não tem diferença. Quando você passa a ter esse porquê, as pessoas começam a te procurar. Por isso. Né? Então a venda acontece. E quais são, professor, os principais erros ou falhas que o empreendedor, né, o empresário, na posição de vendedor, você acredita que ele comete? É assim, ó. Quando a gente começa com a empresa, o empreendedor, depois um dia nós vamos falar disso, que ele tem que virar a chave, para ele ter sucesso, ele tem que virar a chave e virar empresário. Tem que continuar com a cabeça de empreendedor para crescer, mas tem que ser empresário para ter o pé no chão e fazer gestão. Né? Você começou com uma empresa tua, quem que é o vendedor da empresa? Eu. Isso. Primeiro. E sempre vai ser o melhor. Sei. Tá? Aí ele começa, a empresa a crescer, ele contrata os funcionários, ele começa a se envolver na operação. E principalmente, onde ele perde mais tempo, é no financeiro. E no financeiro, ele perde mais tempo na tesouraria. O que é a tesouraria? Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. Ele fica lá. Aí você fala, a venda começa a cair. Fala, fulano, mas eu não tenho tempo. Eu preciso contratar vendedor. Fala, não, filho. Contrata alguém para fazer isso daí, uma empresa de BPO, um funcionário para fazer essa parte burocrática, onde você só perde lá meia hora para dar o ok para tudo e fica na frente de venda. Você tem que se preparar para fazer negócio. Você ganha dinheiro fazendo negócio. E quando você vai fazer negócio? Vai fazer negócio quando você estiver na frente do cliente, você estiver prospectando, você estiver com a tua equipe de venda. Eu fiz uma palestra hoje na associação comercial e falei isso, para os empresários. Falei, vocês abrem a empresa aí que está na crise? Falei, quantos por cento teve de queda? 30, 20, falei, dados. 12% caiu. Se você perdeu 30, você perdeu 18 para o concorrente. Excelente. 18 para o concorrente. Por quê? Porque você fala, o negócio está ruim. Você acredita. Aí você tem essa crença limitante. Aí você abre a loja tua. Já acreditando nisso. Isso. Não, e chama os funcionários e fala, gente, se continuar assim vai ter demissão. Aí os caras já começam naquele gás, né? Para ir embora. Aquele gás para procurar outro emprego. E você entra lá na tua sala e fica lá, enfronhado. Aí eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para você e não para mim. Quanto do seu tempo você gasta no trabalho, durante o dia de trabalho, com assuntos que geram venda? Está no cliente, está conversando com ele, está falando com o seu fornecedor. Ficou um silêncio. Eu falei, não precisa falar porque eu já sei a resposta. Né? O silêncio, ele denuncia muito rápido. Então, aí, o que acontece? Volta às origens. Volta. O que acontece? Você começa a ter sucesso, aí chega aqui, você acha que alcançou o sucesso, você para de fazer aquele esforço que você fazia para chegar aqui no topo. O que acontece no fim da subida? Começa a descer. Você tem que manter o esforço para manter esse caminho plano, de vez em quando subir um pouco. Então, a questão é, volta às origens. Você é o número 1, você é o vendedor, você começou um negócio. Mesmo que seja um negócio que você comprou, mas você é o coração da empresa, é vendas. Se parar, ela para. Eu conheço você me fez com esses pontos, né, de tempo, da qualidade, né, da quantidade. Essa mensagem foi interessante, né? Há quanto tempo do dia você gera ou você está ligado trabalhando com assuntos que geram vendas? E eu me lembrei de uma metáfora do vendedor, né, que era o número 1, e ele é um cão chamado vendedor, e ele pegava discos, né? Sabe aquele jogo de discos? Então, frisbee. Jogava discos. Vai, vendedor! Vendedoria. Vai, vendedor! Vendedoria, né? E aí, todas as pessoas que iam nesse lugar queriam o vendedor, né? E aí, um dos participantes ficou 3 anos sem ir lá. E aí chegou, né? Viu o movimento meio parado e tal. Falou, viu, mas cadê o vendedor? Né? Aí viu um cara lá do outro lado, né? Um cachorro acomodadão, gordo, né? Sem improdutivo, cheio de coisa lá para pensar. Ele falou,
Rapaz, ele virou empresário. Boa. É isso aí. Sabe? Ou seja, o cara parou de ter exercício, parou de fazer o que precisa só para ficar nos bastidores pensando que as coisas vão acontecer. Ele acha que todo mundo corre e vai. Não vai. Se você não der o exemplo, você, como vendedor, a tua equipe não vai ser igual a você. Eu sempre falo agora, vou repetir algumas outras vezes, porque é uma coisa que eu defendo e ninguém quebrou minha tese. Está no primeiro livro que eu escrevi como coautor, o livro chama Manual de Relacionamento com o Cliente. Eu escrevi um capítulo chamado Relacionamento com o Cliente, o papel do líder. E eu começo assim, que eu defendo. Nenhuma empresa ou departamento é melhor que o seu número 1. A tua empresa é tua cara. É impossível, gente. A tua empresa nunca vai ser melhor que você. Ou você puxa ela, você segura. Né? Se você é um gerente do setor, você traz do time ou você segura. A prerrogativa é do número 1. Então você tem que estar sempre na ativa. Mas é cansativo, não aguento. Você está preparando um sucessor? Para ser igual a você, está andando com você durante alguns anos, ombro a ombro, para entender o teu jeito de ser, que é a preservação da cultura, da organização, o teu jeito. Né? Que isso acontece muito em empresa familiar, da segunda geração, a terceira, da terceira para frente é raro, né? Uma empresa familiar seguir. Se ela não profissionalizar, se ela não tiver essa transferência, né? Por isso que a gente recomenda, monta a universidade corporativa para treinar em todos os setores, mas sempre seguindo missão, visão e valores. Manter a cultura organizacional, manter o clima. O adulto, a criança, né, pensando da educação, a criança faz o que ela quer. Agora, pensando como empresário, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Com certeza. Mas o que acontece? Quando ele chega adulto, na certa idade, ele volta a ser criança. Volta a ser criança. Chora. Você vê o mercado, você vê o concorrente. Morra. Tá na hora que você começar a reclamar, tá na hora de você morrer. Mesmo porque a funerária precisa ter serviço, precisa ter cliente, né? Eu falo, pelo amor de Deus, depende de você só, mais ninguém. Eu gosto de uma frase, aliás, toda primeira aula na universidade eu começava com essa frase. Eu sempre ponho uma frase no início da aula para ensinar o aluno a refletir. E a primeira aula eu ponho uma frase de um cara chamado Steve Beckman. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. A primeira parte é o livre-arbítrio. É teu, você vai escolher. Agora, assuma o que você escolheu, meu. Depois fica reclamando. Por isso que eu falo, não é impossível a empresa ser melhor que o dono. Meu pessoal é ruim. Mas quem contratou foi você, quem deixou contratar. Mas eles não evoluem. Quem treinou? Mas os caras são assim, por que não troca? É você que tem que fazer. E um gerente de vendas também, que a gente está falando de venda, se o gerente sentar, os caras deitam. E uma coisa que eu falo, nós temos as metas. Tá bom, a meta é a coisa mais fácil de estabelecer, né? A meta tua é essa, tua é aquela. Tá. Atingir. Agora, qual é a estratégia para atingir a meta? Engajamento, né? Isso. Qual é a estratégia? Olha, eu quero vender tanto para esse cliente. Que estratégia que eu vou usar? Estratégia define o que fazer. Aí eu vou para a tática, que é o como fazer. Para a equipe ir lá e fazer. Aí tem um negócio que exige muita disciplina. Tem uma fala do Max Gehringer, na época que ele fazia, não sei se ele faz na CBN, né? Que ele chamou pulo do gato, né? Que no fim ele fala, o pulo do gato em vendas é disciplina, e é. O problema é que os vendedores querem atalho. Sabe o que você acha no atalho? Um abismo. Um rio profundo. Não tem atalho, não inventa. Tem esforço, dedicação e disciplina. Sucesso só vem desse trabalho no dicionário, né? Agora, a disciplina. Sabe por que não tem disciplina? Porque ele não tem gestão do tempo. Uma das aulas, inclusive, é como administrar seu tempo em vendas. Né? E eu uso muito, que eu lecionei muito disso, trabalho na parte técnica, implantei em empresa o sistema Toyota, produção just in time, né? E como se divide uma jornada de trabalho em just in time? Você tem o trabalho efetivo, que é aquilo que agrega valor, quando você está falando com o cliente, quando você está ligando. Tem um trabalho que a gente chama sem valor adicional, mas é necessário você deslocar de um lugar para o outro, você preencher
um relatório, você fazer uma proposta, e você tem desperdício. E o desperdício tem aumentado muito nos últimos anos em função da tecnologia. Isso daqui, ó. Quando juntou telecomunicação com a informática, botou o mundo na nossa mão e botou a tentação na nossa mão. Isso daqui é uma baita ferramenta para vendas. Mas o problema é que ela tem outras coisas aqui dentro que tem o seu livre-arbítrio. Você faz suas escolhas fazem você. Aí fala que não tem tempo. Sensacional. Tem gente que começa a ficar tremer se ele não pegar o vício, né? Vira um vício. É um ópio. É uma droga que botou e está matando muita gente. Uau. Querida Delcio, e quando a gente fala de liderança, o que a gente pode compartilhar com quem está nos assistindo sobre a importância de liderar pessoas? Muito bem. Quando a gente fala em liderança, né, a gente começa a visualizar líderes. E eu divido em dois grupos, assim, de uma forma simplista, que é o líder pragmático e o líder carismático. Né? Tem muito líder que se segue pelo carisma e o outro se segue pelo pragmatismo. E a frase que melhor me define pragmatismo é do Deng Xiaoping, né, um presidente chinês. Ele fala assim: não importa a cor do gato, desde que ele caça rato. Tem que ser pragmático. Nós temos que atingir isso e tal. Então, a liderança, gente, você vê, desde que o mundo é o maior líder, né, que surgiu, inclusive foi fruto de estudo do Augusto Cury. Ele foi o maior líder que eu já vi que surgiu na face da Terra, é Jesus Cristo. E quando ele começou a pesquisar, se fez ele falar, ele foi, eu era mais ateu do que os maiores ateus desse mundo, renomados, inclusive. Eu não acreditava. Quando eu comecei a estudar sobre liderança e comecei a estudar sobre Jesus Cristo, e as pessoas, por que seguiam eles, né? Então é um exemplo para ser estudado. Ele tem esse livro, né? O maior líder do mundo. E como outros grandes líderes, por exemplo, eu gosto muito da história do Gandhi, né? Que ele conseguiu libertar uma nação que hoje é tão grande quanto a China, populacional, cheia de problema ainda, mas sem guerra. Ali na persistência, fazendo jejuando, expondo. Você pega grandes biografias de Nelson Mandela, ele tinha os deslizes dele, mas ele é um líder. Agora, sabe qual é o problema? Líderes tiveram grande, inclusive Hitler foi um grande líder. A causa que não era boa. Porque quando a causa não é boa, o cara era líder. Ele moveu multidões para morrer no campo de batalha. Mas a causa era ruim. Então, a liderança, não existe empresa, não existe família que vá para frente que não tem uma liderança. E aí você tem que escolher, e tem aquela situação do estudo, né? Um dos maiores especialistas em liderança é John Maxwell. Então, ele gravou, inclusive, com o Ivan, você chegou a ver? Não cheguei. Tem vários conteúdos no Business Builder com o Acho Ivan que eu Meisner. vi um ou dois. Tem uma série de conteúdos dele muito bons. João Maxwell, ele é muito bom naquilo que faz. Então, não tem resultado sem liderança. Tá? Por que você consegue mover uma multidão para um propósito? Vamos lá, você é líder na nossa região do BNI. Por que eu te sigo? Pela tua liderança, pelo teu exemplo, pelo teu resultado. Na hora que tem energia, precisa ter. Né? Então, esse é o ponto. E principalmente o líder, ele tem que acreditar naquilo lá, para transparecer. Então, a liderança pelo exemplo. Né? Então, o que cara, a maior parte faz assim, faz isso, faz aquilo. Não, mas o que você está fazendo? Eu estar com cigarro na boca, você é meu filho, fala, você não fuma, que isso aqui faz mal. Se eu te pegar com cigarro, você vai ver. Isso, como é que é? O exemplo. Quem que você seguiria hoje? Né? É o exemplo que você vai dar.
Eu encontro, outro dia dando um treinamento em company com uma empresa aqui de Sorocaba, Biotera, farmácia de manipulação, tinha um rapaz lá no canto, ele quieto e tal. Ele veio conversar comigo e falou assim, eu trabalhei com o senhor na fábrica. Eu olhei para ele, aí começou a reativar, né? Eu falei, você é filho da dona Maria Luísa, que era a nossa cozinheira, né? Sou, você é o Jean, né? É, sou eu mesmo. Ele falou, nossa, eu tenho lembrança que foi o meu primeiro emprego. E muita coisa que o senhor me falou ficou, e a gente acaba não entendendo que uma palavra tua, quando você é visto como líder, pode fazer a diferença na vida das pessoas, pro bem ou pro mal. Né? Porque as pessoas começam a seguir por aquilo que você é de exemplo. Né? Você está com 2 filhos pequenos, você vai ver. O que é? Então, o que eu vejo? A maneira como meu pai me educou, os valores, eu eduquei meu filho, e meu filho está educando meus netos. A empresa é a mesma coisa. Mesma coisa. São valores. O problema é que ao longo do tempo se perde valores. Né? As pessoas dão mais... acredita mais no que está numa mídia social do que naquilo que você mostra, que você fala. Não vamos perder a tecnologia. Eu adoro tecnologia. Você me passa um WhatsApp, eu tenho horário para ver o WhatsApp, eu não vejo toda hora. Senão eu não trabalho. Não trabalho. Então isso daí o líder tem que dar o exemplo. E outra coisa, a maior parte, gente, ó, você que está ouvindo a gente e vendo a gente, a maior parte dos chefes, dos gerentes, não foram treinados para ser líderes. É assim. É chefe. Isso. Porque liderança também é treinamento, Fábio. Você pode se treinar para ser o melhor cada dia mais. Inclusive, uma disciplina que eu lecionei muitos anos na Uniso, que eu fui titular dela, eu que criei, fui o primeiro professor dela, negociação empresarial. O que é negociação empresarial? É negociação do dia a dia, dos conflitos, das coisas do dia a dia. Ó, o que a gente aprende é que a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Então você aprende muito e aplica. Então, às vezes, tem empresa que me contrata para resolver conflito. E aí, a hora que você vai ver o conflito, é falta de ter uma constância de propósito. Ela desvia muito. Por isso que ela não dá resultado. Hoje está aqui, não, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou para aquilo. Não tem constância, aí começa a ter atrito. Começa a ter atrito. E quando entra na questão de sucessão familiar, o atrito também... Porque é maneira diferente de pensar. Né? Eu falo sempre a questão das gerações. Né? Você já me ouviu falar disso. Eu sou baby boomer, né? Que até 1964, do pós-guerra, até quem nasceu nessa época é baby boomer. É a geração onde teve um boom, um crescimento, principalmente nos Estados Unidos. Depois veio a geração X. Depois veio os Y, que são considerados os millennials, né? Na sequência. Hoje a geração Z, que é totalmente diferente, que está entrando no mercado. E os empresários estão tendo muita dificuldade de lidar. E está vindo uma tal de geração alfa aí que eu preciso ainda analisar. Eu ainda não tive coragem de sentar para pensar. Né? E está mudando. Agora, como você trabalhar melhor o potencial de cada um? Isso é liderança. Você saber transitar nesse período. Então, você pegar, Fábio, olha, quando eu entrei na faculdade, gente, não tinha calculadora. Não é computador. Calculadora que fazia as 4 operações. Eu usava régua de cálculo, que foi um instrumento usado para levar o homem na Lua, para fazer os cálculos das espaçonaves, dos foguetes, para levar a cápsula. Eu aprendi, ela fazia tudo com uma calculadora assim. Quando eu comprei a primeira calculadora com as 4 operações e mais a constante, eu comprei numa loja que não existe mais, chamada MAP, eu paguei em 24 vezes. O tamanho era o valor daquilo, o preço daquilo. Para a época. Então, daí que veio o computador, que na faculdade criou o curso. Nossa, só entrava naquela sala, você via por lado de fora, via aquele monstro, o mainframe, né? Que tinha que picotar o cartão para colocar e aquelas fitas rodando. E eu acompanhei toda essa evolução da tecnologia. E eu sou conectado com tecnologia. Mas, acima de tudo, eu sou conectado com vida, com pessoas,
Para não perder essa essência que estão perdendo. Né? Brinquei na rua e meu neto brinca na rua. Tanto que pouco tempo quebrou o bracinho. Deixar na mão deixar na mão de uma criança, né? Hoje o equipamento é alienação, né? Assim, hoje eu percebo, a gente dosa bem assim hoje com o Bernardo, sabe? Não, você dá, o pai dá para ser calmante. Fica aí para não me encher. A ausência da atenção vira a entrega de um recurso para ele. Não sabe para rua, vira um ermitão. Nossa, tanta coisa, né? Então, características do líder, né? Seguir a causa, os valores, acreditar, transparecer, né? Então, ser exemplo, ter cuidado com as palavras, acreditar que é treinamento, enfim. Tem muita coisa. Muita coisa. E gestão? Delcio, o que você entende que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para a gente começar a falar um pouquinho de Beni depois, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, precisa se atentar sobre gerir o seu negócio, né? Sobre gerir a tua equipe. Isso. Então vamos lá. Existe uma coisa que a empresa, qualquer empresa, ela está inserida dentro de um contexto muito maior, ela está num ambiente. Ela está no macro, tem um micro dela que é específico. E está inserida lá. Tá? Então ela tem algumas forças que a gente chama de contingência, que ela não tem poder sobre essas contingências. Pode ser a maior empresa do mundo. Walmart, foi considerado, fatura lá 450 bilhões de dólares por ano, tem mais de 11 mil lojas, tem mais funcionário que o exército americano tem de soldado. Mas quando a contingência, quais são essas 4 contingências? Econômica, social, política e tecnológica. Tá? São 4 forças que dão um movimento no ambiente, no macroambiente. E dentro do micro, a empresa está inserida, tem uma outra que chama concorrência. Qual que é a última? É econômica, social, política? Tecnológica. Eu vou dar exemplo. E tem, no microambiente, são a concorrência, que é o concorrente te força. A inovação do concorrente, ele vai te forçar. Mas no macro, vamos falar um problema recente que nós tivemos, que eu evito falar muito o nome pandemia. Eu tenho algumas restrições, mas que criou uma contingência social. O que aconteceu? A sociedade mudou. As crenças e comportamento e muito disso com o uso da tecnologia. Ela difundiu assim o certo e o errado. Tá? O bem e o mal. Com a contingência social, que foi o advento do vírus, o que ele afetou? A parte de finanças. Segurança, né? Isso, começou o quê? As empresas pararem, para isso, quebra empresa e tal. Aí refletiu na social de novo, desemprego. Tá? E entrou a outra, política. E a política entrou com tudo, por quê? Porque é onde mais se exerce o poder. Para o bem ou para o mal. Depende da pessoa. É aquela coisa, os árabes, os islâmicos. Não, filho, o Alcorão depende da interpretação que você dá. Se você é radical tem para tudo, inclusive tem radical em qualquer religião. E afetou também, então, é isso daí. E o que salvou muita empresa? A tecnologia. Olha o que nós estamos aqui hoje. Antes, como é que tinha? Eu pergunto para você, tinha? Para ele, não tinha. Não tinha. Então, você vê que essas 4 forças dão um movimento. Tá? E mais a tecnologia. Então, a empresa está inserida aí. E o empresário junto, que ele é o piloto. E é onde a importância dele passar de ser um simples empreendedor para ser um empresário. O que é isso? O empresário estuda e sabe fazer gestão. Gestão de vendas, gestão de produção, gestão de logística, gestão de pessoas, principalmente, que é mais importante. Né? Gestão financeira. Você tem que aprender a fazer gestão. Tanto que você chega para mim, Deus, estou montando a empresa, sou eu, você, vamos fazer o organograma. Como organograma? Eles me falam, como organograma? Vai. Sou só eu? Sou só eu?
Mas você não vai ter todas as funções. Então faz o organograma quando fosse uma empresa média. Administrativa, produção, operacional e comercial. E põe as caixinhas embaixo de todos eles. Pô, mas eu não tenho gente, filho. Significa que é você que está fazendo. Você está aqui, não tem nome embaixo, é você que está ocupando tudo. Agora, uma caixinha dessa começa a tomar tempo. Que não te deixa fazer negócio. É hora de você colocar alguém aqui, nessa caixinha, e mostrar que aqui em cima, que é para geração, que ele tem possibilidade de crescer. Ó, a empresa está crescendo, você pode um dia chegar aqui como gerente, como supervisor comercial, supervisor operacional, vai dar visão. O que é? Visão de futuro. É aí onde entra a visão. O que é visão? É mostrar, conduzir a pessoa mostrando que a empresa vai crescer. Então você tem que fazer. Por isso que eu falo, quando você está só na caixinha de cima e fazendo tudo que faz embaixo, você não é o proprietário, você é o proprietário. Você faz tudo e ganha pouco. Né? E reclama. Mas você está feliz, porque é um negócio teu, é o criador e a criatura. Então, a gestão, você tem que aprender. Eu não gosto de finanças, mas eu entendo bem de finanças. Eu não gosto de fazer. Se você falar, me faz uma consultoria financeira, eu falo, não faço, não é? Eu tenho que entender, porque se eu aumentar as vendas de uma empresa sem saber a saúde financeira, eu quebro ela, se ela não estiver tendo lucro. Então, eu tenho que saber, eu já fiz vários cursos, não tem problema. Mas isso o que é? O gestor. O gestor tem que saber fazer gestão e não ficar inventando. Agora, daqui a pouco, mudou a maneira de fazer, vai tudo para o zero. E aí que entra a tecnologia, a reconfiguração. Quando surge uma inovação tecnológica, tudo aquilo que valia até então, zerou. Toda aquela vantagem competitiva que você tinha, zerou. Não tem mais. Por quê? É igual o que está acontecendo com o chat GPT agora, então, né? Todo mundo está ali. Sabe o que é isso, Fábio? Preguiça de pensar. Henry Ford, hein? Pensar é uma das coisas mais difíceis que existe. Por isso que tão poucas pessoas se dedicam a isso. Por quê? Porque para pensar você tem que estudar, você tem que ter subsídio. Ler. Eu falo para o empresário, eu falo para os alunos, quantos livros você leu esse ano? Não dá tempo. Não tenho tempo, porque é difícil. Aí eu falo assim, se você ler 10 páginas, pega um livro teu, 10 páginas num livro desse por dia. Dá para ler? Dá. Multiplica por 365. 3.650. Divide por 230, que é a média do tamanho do livro. 15, 16 livros por ano. Qual a tua desculpa? Gestão do tempo, filho. O problema é que você pega um livro, você já vai na última página. Nossa, 300 páginas, quando é que eu vou conseguir ler isso? Não começa. Não, toda caminhada você começa... Você consegue começar o que você não termina, não. Né? Você não consegue terminar aquilo que você não começa, né? Não tem jeito. É o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, gestão. E outra, o sucesso de hoje não garante de amanhã. O bom gestor de hoje não significa que ele vai ser um bom gestor amanhã. O bom gestor, se você pegar exemplo, se você pegar a história da Apple, a Apple tem o DNA do Steve Jobs até agora, de inovação. É a marca mais valiosa ainda até hoje. Tá? Então, que você pegar, quando tiraram ele e colocaram o cara que era da Pepsi, né? Ele foi bom para Pepsi. Chegou até a ultrapassar a Coca num determinado. Mas o que é bom num lugar também pode não ser bom no outro. Até porque está relacionado à cultura, né? Então tem tudo isso. O sucesso de hoje, meu, não garante de amanhã. Se eu não continuar estudando, me aperfeiçoando, isso é gestão. Gestão é contínua. Ele é um bom gestor. Hoje. E amanhã? E amanhã? Porque se o mundo muda, as coisas mudam, essas forças que faz contingência, a concorrência muda. Se desenvolver continuamente. Você é bom em quê? Tudo bem, acho que os 3 pilares aí tem conteúdo. Nossa. Matheus, tá lascado, hein, Matheus? Tem um monte de cortes pra você fazer, hein, Matheus? Diz que você é bom por isso, né, Matheus? Muito bom. Você sabe selecionar a essência. Selecionar a essência e o movimento. Ele se vira nos 30 ele agora. Muito bem. Falar um pouquinho sobre transformação, né? O fator de transformação. Como que o BNI, como o BNI entrou na tua vida profissional, como era o Edelcio, no sentido de conhecer gente, no sentido de relacionamento, fazer networking antes, e como que isso se transformou depois do BNI? Como que
Acho que as duas perguntas. Como você conheceu o BNI e como que isso aconteceu na tua vida? A gente faz o network, eu sempre fiz há muito tempo, mas de maneira muito empírica, de maneira muito assim. Amizade. Eu nunca tinha feito de maneira profissional, com metodologia. Tá? E eu fui convidado para uma reunião, 1, 2, 3 vezes, não fui. Aí até que uma vez a pessoa foi assistir uma aula minha lá e foi conhecer. Aí foi quando eu caí no Horizonte. E comecei a prestar atenção. Aí depois foi para aquela fase que a gente, como convidado, vai, onde se explica 1% do como fazer, né, para entrar no BNI. Só que até então não tinha entendido o porquê ainda. Né? Eu vi o pessoal dizer lá, foi preciso ir mais uma vez. E fui mais uma vez. Posso ir mais uma vez? Não, pode, não tem problema. Aí fui mais uma vez, assisti e comecei já a conversar, interagir com alguns membros, né? Bate-papo assim informal. E aí eu comecei a perceber o que poderia fazer. E sabe, Fábio, o que me cativou no BNI foi a cultura forte do Giver's Gain, né? Eu ganhar contribuindo, porque ela bateu muito com o lema do Rotary, que eu sou 43 anos rotariano e agora você é meu companheiro lá. Você é meu calouro. Estamos rapaz pra barba aí. O cabelo dá pra não, pintar. Não tem, mas a gente sempre é rápido. E qual que é o lema do Rotary? Dar de si antes de pensar em si. Você vê como bate? Então, quando você já comunga de um ideal, você fala, pô, mas peraí, eu posso usar isso profissionalmente. E aí veio uma coisa que bateu com o meu propósito, que é contribuir, que é o hoje Morrer Vazio. 1.600.000. 1.609. A gente tem uma atividade para quem está nos assistindo dentro da organização que a gente chama de Millionaire Givers, que é o empresário que contribui com o sucesso dos outros empresários por meio de faturamento, né? E o faturamento que o Edelcio gerou atualmente, provavelmente na hora que você está assistindo esse vídeo já vai estar maior, mas de 1.600.000 reais em negócios gerados ao grupo. Negócio fechado, Negócio comprovado. Isso daí, e eles geraram aqui dentro do meu negócio também o que me gerou, que já passou de 300, o meu negócio é muito bom. Muito bom, mas o espírito é sempre eu gerar mais. Eu botei uma equação ali que quando eu tenho que gerar, manter aquela distância, que aí a meta e qual a estratégia para atingir essa meta, né? Então, quem que eu vou botar na cara do gol, quem que eu vou apresentar. Então, foi uma mudança, né? Estou 4 anos já, estou no início do 5º, e que realmente foi uma transformação do network profissional. E aí que entra mais uma vez aquilo que eu falei em venda, disciplina. A pessoa que tem disciplina, que faz a coisa certa, tem resultado. Aquele que quer achar atalho, o que acontece? Não tem resultado. E aí ele vai embora. Eu queria, ainda nesse contexto, a gente já teve uma conversa dessa no começo do ano, que eu te perguntei, né, o motivo pelo qual você acreditava que as pessoas saíam do BNI, que você falou que tinha conversas com os membros duras. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que faz, para quem está assistindo, agora um pouco para quem é membro, né? Porque eu acho que é importante uma fala de um profissional com vasta experiência em diversas áreas, e o que o Edelcio fala para esses empresários quando ele percebe que o membro está ficando um pouco menos sem disciplina, aí você chama ele para conversar, manda no escritório, né? Manda no escritório. E muitas vezes ele pede para ir, porque quando ele está assim, o negócio dele também está indo mal. A maneira que você faz qualquer coisa, você faz tudo, né? É reflexo seu. Por que o negócio vai mal? Porque você não é bom. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Então ele vai no escritório. Então, muitas vezes no escritório lá ele acaba chorando, acaba se abrindo, né? Sim. Porque ele sabe que o que acontece naquela mesa não sai de lá. Não sai de lá. Então eu oriento. É a principal função, orientar, viu? Faça coisa de forma certa. Façam. Eu cito uma frase muito legal do Usain Bolt, né? O campeão olímpico, vários anos, 100 metros rasos. Ele fala assim, eu treino 4 anos para correr 9 segundos.
Tem gente que em 2 meses não vê resultado e desiste. Por quê? Porque não tem a constância de propósito. Ele tem que saber, gente, uma coisa importante. O resultado é consequência daquilo que você faz. Se eu focar na venda, ela não vem. Se eu focar no processo, o problema é que a gente não treina o processo. O campeão olímpico, ele ganha medalha, não é falar, vou ganhar medalha, não, porque eu vou ganhar, porque eu sou bom, não. Ele treina exaustivamente o processo. Treina como, né? Isso. O jogador de vôlei, ele treina exaustivamente saque, bloqueio, ataque, recepção, físico. Aí ele vira campeão. O que você, com essa reflexão nessa linha ainda de metáfora, o que você entende que o membro precisa treinar exaustivamente no BNI? A primeira coisa que ele tem que entender e treinar é que o BNI faz parte da agenda dele. A disciplina, ele fala, o BNI me toma tempo. Então você não está no lugar certo, né? Pra você tempo, ele tem que estar na tua agenda. Está usando como departamento da empresa dele. Não está usando como uma coisa. Ela está dentro da empresa. O BNI você tem que botar como estratégia. Você já tem que botar lá no organograma. Porra. A gente vai pôr no organograma aí. Mas já tem que botar no organograma o BNI. E aí, o que eu preciso treinar dentro? Todos os processos, o que o BNI ensina? O que a gente tem? A gente vê, né? Lá naquele momento de apresentação, 1 minuto. Não sabe fazer um pitch de 1 minuto. E quando faz, fica confuso. Aí naquele semana que você fez o pitch, você vai escolher assim, tem um livro do Al Rice, o Jack Trout chama de Horse Sense. O Horse Sense é o jockey no sentido, né? Ou seja, quem são meus cavalos? Que no BNI chama o quê? Esfera de contato. Então, quem que pode me botar na cara do gol? Você faz o pedido lá, mas durante a semana você marcou 1 a 1 que tem a ver com o pedido para aquela pessoa que pode botar na cara do gol durante as próximas semanas? Você botou na agenda? Não. Aí usa 10% que está na reunião, os 90% fora. Não, e saiu da reunião, à tarde já tomou umas no almoço, porque é sexta-feira, né? Tem essa mania. Brincando. Equipe de sexta, né? É isso aí. Então, e à noite já não lembra mais nada. Por quê? Porque não agendou, não fez nada, não fez a tarefa, não treinou. Não treinou. Lembra que eu falo? O jogador mais treina ou mais joga? Um atleta. Mais treina. Aí ele joga para ganhar. E o jogo é na reunião, né? O treino é fora dela. Aí que tá. A hora que você tá lá, você já tem que estar com... Gostei disso aí, professor. Sabe? Então... assim, reunião. Treino é fora. É aquele negócio, né? Que a gente fala do... defesa ganha jogo, ataque ganha campeonato. Agora, você tem que se treinar pros dois, né? Principalmente o ataque, né? Você tem que fazer gol, meu. Tem que fazer gol. Agora, o que leva a pessoa a trabalhar para você? A tua liderança. É aquilo que você faz para aquela pessoa, que é a lei da reciprocidade. Então, o que você está fazendo? Ninguém me refere, ninguém fica solto. Eu olho, tem certa pessoa que fala, não vai durar. Não vai durar. E não dura. Mesmo você falando. Por quê? Porque a crença dele é limitante. É mais forte do que o que ela pode receber, né? Ou está disposta a receber de uma orientação. De viu, ele quer resultado em 2, 3 anos. Quando você entra numa coisa, o resultado demora para vir. Por quê? Lembra que eu falei a primeira aula de venda? Como transmitir credibilidade e vender mais? Quais são as 4 letras que a gente usa lá no BNI? C, credibilidade, VCA. Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Isso. Então, se você não criar visibilidade, a pessoa vai olhar e fala, puxa, preciso me aproximar desse cara. Visibilidade. Depois, quando ele vier conversar com você, você tem que ter um conteúdo para gerar credibilidade. Aí você vai ter o resultado. Não, a pessoa vai direto para o resultado. Isso, porque está confundindo network com vendas, né? Isso. É como você fala, é network
que é o quê? Para você se vender para a pessoa e para você. É aquilo, para você se tornar interessante, você tem que ser primeiro interessado. Ô Fábio, tudo bem? Por falar de você, pô, cara, como é que é esse trabalho teu do BNI, como é que você faz? Eu me interessar por você, porque depois que eu me interessar, na sequência você vai virar e Deus, e você, o que você faz? Né? Então, para ser interessante, você tem que ser interessado. E você tem que ser muito mais interessado. Isso é venda, né? Sim. Você está se vendendo. Enquanto eu não me vender primeiro, acabou. Não. Então, lá dentro, a dinâmica é muito grande, porque o tempo é curto. Lá dentro você está no jogo, você não tem tempo. Mas e o treino fora? Você está treinando? Você está se interessando? Não, eu vim aqui para conhecer, por exemplo, vou fazer prospecção. Tá? Eu quero prospectar você. E pela quantidade que a gente recebe de gente querendo vender, você fala, nossa, não. Fábio, eu quero uma oportunidade só para eu te apresentar a minha empresa. Só isso, eu não vou falar de venda. E não falo. Só que antes eu pergunto, Fábio, como você chegou aqui até hoje? Porque uma das técnicas de venda assim, é você se interessar pela pessoa para ela falar. Todos nós gostamos de contar nossas histórias, né? Sim. Aí ele fala. Aí você fala a tua história, do que a tua empresa faz. Eu vim só apresentar, minha empresa está há tanto tempo no mercado, tá assim, temos esses clientes, e o que nós propomos a fazer é isso. Tá? Fábio, eu quero agradecer muito a oportunidade que você me deu de eu poder apresentar meu trabalho, apresentar minha empresa e meu trabalho. Muito obrigado. Acontece duas coisas, obrigado, tal, você sai, daí uns tempos a pessoa entra em contato e fala, não, peraí, me fala mais do teu produto, me fala mais do teu serviço. Não é você que está vendo, é ele que está te pedindo. Então, deixa ele comandar, não queira você impor. E a gente vê muita ansiedade, principalmente do jovem, né? Ele convidado que chega, não conhece, um membro novo, né? Ele vê que aquele cara, o interesse dele, ele já chega, vira predador. E o que a presa faz quando percebe o predador? Ela recua, né? Foge. Ela se o quê? Se fecha, se protege, é um instinto. Esse cara é predador, ele quer arrancar meu dinheiro. Tira a mão do meu bolso, tira a mão da minha bolsa. Simples. Então é isso. Então essa transformação que eu aprendi muita coisa, né? Na metodologia e escutando, eu ouço muito aquele CD. CD, lembro. Vixe, rapaz, eu ouço sempre. Porque o link de CD. O cérebro aprende por repetição, né? E ali tem aquelas lições ali que são muito pragmáticas, muito simples, né? E eu tenho ele. Eu gravei num pendrive, eu levo no carro. Deixa eu escutar essa. Número 1, 2, escutar tudo. E eu até lembro, né? Que logo no começo, o que é mais forte lá, que estava na apresentação, que a pessoa de fora perguntou para o Ivan mais, nossa visão, como assim? Aí perguntou, mais de 1000 pessoas, todo mundo em alto e bom som, givers gain. Tá vendo? Tá impregnado. Sim. Tá impregnado. E aí o que acontece? Né? Às vezes eu falo que no Rotary, quando o cara é muito ferrenho no Rotary, nas regras do a gente brinca, fala que é um rotarado, né? No BNI eu já dei o nome, que é um BNirado, né? BNirado. Por quê? Porque não está errado, é questão da pessoa. Por que você leva aqui? Porque é o teu negócio, você acreditou. E não é só lá, você participa de outros grupos de network para criar esse espírito, né? Sim. E aquele provérbio africano, você quer ir rápido, vai sozinho, você quer ir longe, vai junto. Sozinho hoje não faz nada, você só vai rápido, não sabe para onde. Você vê um monte de gente correndo aí e não sabe onde vai chegar, de onde saiu, onde vai chegar. Agora, quando você está bem acompanhado, um apoiando o outro, é outra vida. Boa. Senhor, o caminho para a gente já caminhando aqui para encerrar, acho que tem... Falou, hein, Matheus? Tá lascado, hein, Matheus? Tem conteúdo para cortar, hein? Vai aprender, vai escutar, aprender mais ainda. Ele te avisou no começo. Eu avisei no começo. O que a gente pode deixar como mensagem? E aí, pensando nessas 3 áreas que você tem muito conhecimento, né? Então, conhecimento em vendas, conhecimento em liderança e gestão.
olhando para o empresário que está nos assistindo, a pessoa que está aspirando para ser empresário, o que você gostaria de deixar para essas pessoas como uma mensagem? A primeira coisa que eu falo é a persistência, né? Quando você tem um propósito, você é muito mais persistente. Quando você bota aquilo só como objetivo, é a mesma coisa, também uma metáfora que um leão começou a correr atrás de uma gazela. E aquele predador atrás da presa, e ela de um momento conseguiu se safar. Aí ele estava lá recuperando e chegou um outro leão lá, falou: você não tem vergonha, rapaz? Você, o rei da selva, perder para uma gazela? Ele falou: tem um significado nisso. Ela correu pela vida dela. Eu estava correndo por mais uma refeição. Então, é assim, o teu sucesso vai depender de uma coisa, do tamanho da tua fome. Você só quer um lanchinho ou está morrendo de fome? É isso que diferencia o cara que tem sucesso, que atinge, porque ele está morrendo de fome pelo negócio dele, por aquela ideia dele. E agora, o morrer de fome, você também tem que, estude o teu mercado, estude o seu cliente, saiba definir o teu foco, quem que é o cliente que você quer, se posicione para esse cliente perceber que isso é importante para ele. Tudo isso dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Então, tudo isso vai ter. Então, o teu sucesso vai depender do tamanho do teu apetite. Você só quer um lanchinho ou você está morrendo de fome? E a vida do empreendedor, do empresário, é estar sempre morrendo de fome. Sempre querendo algo mais. Por isso que o empreendedor, quando ele transforma em empresário, ele tem que levar o lado empreendedor junto. Porque o empreendedor é aquele cara que vai inovar, ele vai atrás de novas possibilidades. Só que o empresário, como ele sabe fazer gestão, ele está com o pé no chão. Esse é cabeça nas nuvens e o outro é pé no chão. Precisa dos dois. Né? Se é aqueles dois, sabe, o anjo e o diabo provocando. Quem tem sucesso, quem tem mais apetite. Ficaria umas 5 horas aqui ouvindo Edelso Fock. Pessoal, Fator Transformação hoje com uma das mentes que mais me inspiram para você. Espero que inspire você também, os cortes do Matheus que acontecerão. Edelso Fock, gratidão por estar aqui. Tivemos aqui a presença de um grande líder, especialista em vendas, especialista em liderança e também gestão empresarial. Edelso Fock! Obrigado. Muito bom. Valeu, Gratidão, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.